Vamos lá, galera. Parece que milionários estão fugindo no Brasil. Estamos agora discutindo uma medida provisória de Lula para taxar os grandes fortunas, um passo que parece muito inteligente de um lado social, de uma justiça social, porque a gente vai taxar de quem tem muito para passar para quem tem pouco. Eu acho uma ideia bastante interessante, mas será isso? Acompanhem esse vídeo até o final para vocês entenderem exatamente o que vai acontecer com essa medida e o que eu acho dela. E esse é bom para você abrir a mente, para você abrir várias opiniões sobre o mesmo assunto. Só para vocês, no Brasil, ter ideia, tem 2.500 pessoas que têm investimentos no valores de juntando acima de 800 bilhões de reais. 2.500 pessoas apenas. Seria incrível se o governo pudesse pegar uma parte deles, tributar eles, e distribuir para mais pobres. Olha que incrível. Mas não só esses fundos, nós temos milhares de pessoas que têm patrimônios gigantes aqui no Brasil. Seria ótimo, interessante até, tirar parte deles e dar para quem mais precisa, fazer a famosa justiça social, vai melhorar a desigualdade social no Brasil, porque é absurdo que tem pessoas que ganham salário mínimo e tem pessoas que têm gigantes fortunas que nem utilizam esse dinheiro, fica deitado nos bancos. Aí vem até comparações que aconteceu ultimamente quando Elon Musk ele comprou o Twitter, pagou 44 bilhões de dólares e tinha várias pessoas criticando que é absurdo pagar tão caro para um Twitter. Saiu até tweet que viralizou que um cara que chama Leonel Camazawa, ele falou que com sexto desse valor que Elon Musk pagou, poderia acabar com a fome do mundo. Ele só terminou esse tweet ainda falando que bilionários, esse absurdo nem deveriam existir, jamais. Para muitas pessoas que infelizmente não entendem como funciona a economia, o sistema tributário é uma ideia encantadora, é uma tese simplesmente incrível, porque o socialismo, ele encanta. Porque nós vamos lutar para ser desigualdade social, porque é absurdo que alguns têm pouco, alguns outros têm muito, nós vamos pegar de quem tem muitos, passar. Então aí, volto agora, de novo, como o governo nos está precisando de dinheiro, e na verdade ele precisa muito dinheiro agora, porque pelos cálculos do governo, em 2023, ele vai terminar com déficit de 136 bilhões. Provavelmente esse déficit vai aumentar mais ainda. Para quem não entende o que é déficit primário de 136 bilhões, em outra palavra, é você fechar o ano usando seu cheque especial em 136 bilhões. Só isso, mais nada. Então, ele precisa arrecadar dinheiro, taxar o que puder, o que anda, o que pode tirar dinheiro. Vamos taxar. Então, nada mais legal para taxar os que têm muito. Então, foi assinada uma medida provisória para taxar as grandes fortunas. Ok? Pode taxar os fundos dos super ricos e assim vai tentar pegar mais dinheiro. Será que isso vai ajudar muito para o Brasil? Pelos cálculos do próprio governo, essa arrecadação vai arrecadar por volta de 10 bilhões apenas. Para quem vai estar no cheque especial de 136, 10 bilhões não vai refrescar muito. Isso vai representar menos do que 0,1% do PIB. Então, não vai fazer. Mas, será que isso é bom? Você pode falar, não vai arrecadar muito, mas mesmo assim é justo. A palavra justiça nós podemos discutir muito, mas na verdade o que nós precisamos discutir, o que é esses passos, essas taxações, o que eles fazem? Eles ajudam para o Brasil? Eles vão ajudar os pobres ou não? E isso que nós podemos discutir agora. Primeira coisa que vocês entendem, em todos os países que já tentaram fazer isso, porque isso é uma ideia super na moda, pô. Como eu falei, a coisa mais legal e, vamos dizer assim, a população inteira, provavelmente, fora dos super ricos, vai concordar com isso. Vamos taxar quem tem muito. Mas será que em outros países do mundo já tentaram fazer isso? Pois é. Então vamos pegar alguns exemplos. Vamos pegar a nossa querida Argentina, que está aqui pertinho. 3 anos atrás, só para vocês verem. 3 anos atrás, o senador argentino criou impostos sobre grandes fortunas para combater a pandemia. Falta de dinheiro, vamos tirar dos ricos. Pois é. Aí, em seguida, por que os ricaços argentinos estão de mudança para o Uruguai? E o governo uruguai, que não é bobo também, aproveitou e atrai argentinos ricos que fogem da crise. Simplesmente isso. Só na Argentina, em qualquer lugar que foi feito, aconteceu a mesma coisa. Na França, que antigamente era referência, ela desistiu em 2018 de tributar riquezas líquidas e restringiu apenas base de imóveis. A avaliação feita por eles em 2009 indicava que uma fuga de capital da França desde 1988 que chegou a 200 bilhões de euros. Isso quer dizer 1,2 trilhões vazou da França para outros lugares. Quer dizer, foi investidos em outros lugares. O imposto também causava um déficit fiscal anual de 7 bilhões. É 2 vezes mais do que produzia. Quer dizer que não só que ele não aumentou a arrecadação, ele era menos arrecadação do que antes de taxar.
e ainda diminuiu o PIB da França em 0,2% ao ano. Pois é. Então, esse IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, foi instituído em diversos países ao longo dos anos, como eu falei para você. Sempre parece uma ideia muito boa, especialmente em momento de crise. Sempre em momento de crise, falta dinheiro para o governo, de onde nós vamos tirar? Eles têm muito dinheiro, vamos pegar deles. Perfeito. E o que aconteceu? Simplesmente isso. A maior parte dos países do mundo que fizeram esse imposto desistiram. França, Itália, Suécia, Dinamarca, Áustria, Grécia, Holanda, Índia, todos eles simplesmente desistiram. Se você pode ver nesse gráfico, você pode ver que está pouquíssimos países agora do mundo que ainda insistem nessa ideia. Mais uma coisa para a gente repensar. Mesmo que você olhe para pessoas que têm grandes fortunas, você precisa entender que esse dinheiro, obviamente o declarado, ele já foi tributado. Se fosse de ganhos de uma empresa, se foi de imposto de renda, se foi de herança, ele já foi tributado de uma forma ou outra. Isso não é que esse dinheiro é isento, ele foi tributado. Talvez não tanto quanto outros pagam, mas ele já foi tributado. Então, se você vai tributar ele novamente, isso chama bitributação, quer dizer, duas vezes em cima da mesma coisa. Vamos começar. A primeira coisa para proteger a sua fortuna, pessoas super ricos, eles têm os meios deles e eles podem simplesmente mover a fortuna deles, mover os ativos, mover as empresas para outros lugares onde eles têm taxação melhor. Só para vocês entenderem isso, na Argentina hoje tem equivalente, o PIB anual da Argentina está estimado que está fora da Argentina. No governo do Lula agora, nos últimos meses, já foram saída dos fundos dos super ricos, já 71 bilhões de reais que vazaram. Simplesmente isso. Esse é o processo que vai acontecer cada vez mais. Outra coisa, em alguns casos os super ricos também podem recorrer à evasão fiscal. Talvez não declara tanto, pode fazer, se eles vão achar que o risco vale a pena, eles podem fazer essa parte, usar umas estratégias ilegais para evitar o fisco, esse ponto. Terceira coisa que pode acontecer, simplesmente, muitos super ricos podem não só mandar os ativos deles para o exterior, porque você pode abrir uma empresa no exterior que vende para o Brasil, tipo, entendeu? Tem vários formatos de fazer negócio. Você também pode ir para outro país, você pode abrir mão da sua cidadania brasileira ou ter várias cidadanias e escolher um país onde paga taxas melhores, mudar sua residência para lá e obviamente vai pagar as taxas que estão lá. Então vai acontecer o quê? Que você vai pegar o dinheiro, você não vai arrecadar mais porque o dinheiro vazou para outros países, simplesmente isso. E obviamente, além disso, em um mundo globalizado, o que acontece? Tem governos que entendem que vai entrar recursos para o país, se vai entrar investimento, se vai entrar dólares, tudo isso para o país deles, isso obviamente, isso é claro, vai gerar investimentos. Se a pessoa vai ter que comprar casa, vai ter que abrir uma empresa, tudo isso. Isso é extremamente vantajoso, por quê? Porque isso gera renda, isso gera emprego, tudo isso no país. Então tem países que atraem esses investimentos. Igual o Uruguai está fazendo com a Argentina, atraindo os ricaços argentinos para eles mudar para o Uruguai. Mais uma coisa, a gente não esquece que super ricos têm muito poder político, então difícil que vai passar uma medida que realmente vai prejudicar eles. E mais ainda, eles podem contratar os melhores advogados tributaristas que existem, o mais pica, e eles vão achar umas formas simplesmente para não pagar. Então, se esse tipo de investimento paga, ele vai passar para o outro, ele vai achar o jeito dele. E sabe o que vai mais acontecer? Presta bem atenção, você que fica torcendo. Quando o governo não vai conseguir arrecadar o que ele está imaginando, nesse caso os 10 bilhões, muitas vezes ele vai descobrir que os super ricos que ele imaginava, ele tem muito menos poder de taxar eles. Sabe o que ele vai acontecer? Ele vai começar a taxar cada vez menos. Então, se você fica muito feliz que vai taxar os grandões, e você que tem um pouco de bens, fica tranquilo que aos poucos vai chegar para taxar também suas coisas. Não, nunca fica feliz quando os outros se ferram. E as últimas duas observações. Primeira coisa, uma coisa é muito ruim no Brasil, essa cultura política jurídica que até o passado no Brasil é incertos. O que isso quer dizer? Quando você nunca sabe que vai acontecer amanhã, todo dia pode ter uma medida provisória nova, todo dia pode ser uma nova lei que vai taxar o que não foi taxado, que vai tirar. Isso é péssimo, por quê? Porque isso cria uma cultura para a cabeça das pessoas de investimento a curto prazo. Não vale a pena eu pensar em que eu vou fazer no Brasil daqui 10 anos, porque eu não sei o que vai acontecer daqui 2 anos, daqui 5, daqui 10. Então, isso é muito complicado. Primeira coisa. A segunda coisa, vamos pensar. Teoricamente, vamos entender uma coisa. O que é taxar? Entenda a palavra taxar, que muitas pessoas estão torcendo para isso. Quando você taxa, você tira de alguém, você tira do setor privado, você tira de uma empresa
certo? Que trabalha, que sabe lidar com dinheiro, que investiu esse dinheiro, que criou emprego, e você pega esse dinheiro e dá na mão de quem? Na mão do governo. E vocês concordam comigo que a pior pessoa do mundo para cuidar do dinheiro dos outros, para os outros, é o governo. O dinheiro não é dele e nem para o benefício dele. Então eu pego o dinheiro do fulano e eu dou para o ciclano, tanto faz. Se custa. Por isso que os serviços no Brasil, só para vocês verem, ano passado, Brasil arrecadou, presta atenção no número, 2,1 trilhões de reais. Vou repetir, você sabe quanto é isso? 2,1 trilhões de reais, isso 2.100 bilhões de reais. É números que muitos erros, que você não consegue nem entender. Agora me fala uma coisa, como estão os serviços aqui no Brasil? Como está a segurança, como estão os hospitais públicos, como está no Brasil? Entende? Então, o governo arrecada muito, pesa em cima das costas de quem trabalha, todos nós, e usa esse dinheiro de uma péssima forma. Vou dar para você um exemplo simples, mais prático. Ano passado, com o sistema do SUS, sistema de saúde, o governo gastou 136 bilhões de reais. Tem cidades que não tem nem lençóis nas camas. Vocês acham que se você dava para o setor privado, para empresas, para os hospitais privados, 136 bilhões de reais, não seria um serviço 2, 3, 10 vezes melhor, de mais qualidade, mais barato, mais eficiente? Pois é, então, quando você pensa em taxar os outros, para dar para o governo, porque ele vai saber cuidar melhor do cidadão, infelizmente você tem uma ideia totalmente torcida da realidade. Porque o Estado sempre vai cuidar 10 vezes pior do dinheiro, 10 vezes vai dar serviços piores, simplesmente isso. E o que vai acontecer? Você vai ser taxado e ainda vai pagar tudo por fora. Simplesmente isso. Como no Brasil você paga educação, você paga transporte, você paga tudo por fora. Simplesmente isso. Então, essa negócio de taxar, na prática, não vai mudar nada. Só vai acontecer que pode piorar as condições, que muitas pessoas vão entender que o Brasil não é um bom ambiente para investir, não é um ambiente seguro, e vai pegar as coisas deles e vai para outros países. Então, o que parece, por primeira ideia, uma coisa, nossa, super justo, super legal, na prática, muitas vezes, faz exatamente o contrário. E quem vai pagar contas, adivinha, sempre a população mais frágil. Assim que funciona a vida. Espero que esse vídeo ajude para você esclarecer um pouquinho como funciona na prática. Curte, comenta, e se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve e liga o sininho. Beijo no coração e até o próximo vídeo.